dia, pessoal! Pontualmente às 11 horas da manhã, sexta-feira, nossa segunda live semanal. E hoje a gente vai falar onde o Pilates entra, né? Nas questões, no modelo biopsicossocial da dor, né? Onde entra o Pilates no modelo biopsicossocial da dor, né? Então a gente vai discutir especificamente sobre o Pilates nessa live de hoje. Beleza, pessoal? Então eu vou pedir para vocês chamarem os seus amigos pilateiros, fala cá, e convidarem eles para assistir essa live, porque hoje a gente vai discutir bastante coisa interessante sobre o modelo biopsicossocial e o Pilates, né? Pilates está excluído do modelo biopsicossocial? Já adianto para vocês, não. Por isso que nós, profissionais do Pilates, profissionais do movimento, temos que entender de dor, tá? Porque o Pilates... Bom dia, Mari. Porque o Pilates, ele está... Bom dia, Rosane. Ele está diretamente citado em diversas pesquisas científicas como um grande aliado no combate das dores crônicas, tá? Mas a gente vai entender hoje como isso acontece. Hoje tem live sobre dor sacral? Não, Dalan. Eu não divulguei dor sacral, né? Não. Hoje a gente vai falar como o Pilates atua nas dores crônicas, tá bom? Bom dia a todo mundo que tá chegando. Tá conversando aqui com a Priscila. Então, bora lá, gente. Sem mais delongas, convidem os amigos de vocês e a gente vai começar a falar. Bom, dentro do modelo biopsicossocial, a gente já vem batendo bastante nessa tecla e a gente vem falando da parte biológica, bioquímica, biofísica, biomecânica, né? Daí, hoje de manhã eu fiz a postagem. Aí tem o modelo psico, pensamentos e emoções do nosso paciente, e tem a parte social. Horas de lazer ele tem, né? Ele se alimenta bem, como são as horas de sono dele. Tudo isso são 3 esferas e o paciente, ele é um pouquinho de cada uma dessas esferas, beleza? Então, ele é um pouquinho da parte biológica, ele é um pouquinho da parte psicológica, ele é um pouquinho da parte social, certo? E o nosso paciente está ali no meio e a gente tem que entender nas dores crônicas como tirá-lo deste ciclo, ok? Bom, recentemente, essa semana, o Rogério Liporace fez uma postagem bem interessante, grande estudioso de dor, falando sobre o Pilates, né? O Pilates é o único exercício físico... Bom dia, Sil. O Pilates, ele é o único exercício físico citado como um método em si nos artigos científicos da IASP, né? Como sendo um método indicado para o alívio das dores crônicas, ok? O que nos fez, gente, é isso que eu falo. Eu falei, acho que em alguma das nossas últimas lives, o seguinte: o Pilates cai, assim, os novos conceitos biopsicossociais, o modelo biopsicossocial, ele caiu no nosso colo, em forma de um balde cheio de ouro, ok? Já que o Pilates tem sido tão enaltecido nos artigos científicos para manejo da dor crônica. Então, é o seguinte: você vai ficar de fora disso ou você vai participar? Você que trabalha com Pilates, você vai participar? Você vai entender mais desse modelo biopsicossocial? Bom dia, Rogélia. Sobre o que você está falando hoje? Pilates e o modelo biopsicossocial. Vocês vão ficar de fora disso? Ou vocês vão aproveitar esse balde, essa caixa cheia de moedas de ouro que caiu no nosso colo diante da ciência? Essa é a minha pergunta. E daí vem o meu convite. Quem aqui já assistiu as mini aulas, né, gratuitas, gravadas, que eu fiz sobre o modelo biopsicossocial gratuita? Quem já se inscreveu no mini curso, né, para assistir? Já tem 3 aulas gravadas rolando, ok? Que são teóricas. E segunda, terça e quarta eu vou atender pacientes reais, né, sobre o modelo biopsicossocial. E aí eu pergunto para vocês, quem vai ficar de fora e quem vem
pegar um pouco desse tesouro, tá bom? Elaine, o Pilates é um exercício físico muito bom para produzir substâncias endógenas, ok? Então, é o seguinte, o Pilates, ele é bom para bursite, ele é bom para tendinite, ele é bom para lombalgia. O Pilates, ele faz um excelente manejo, tá? Então, se você não faz ainda, se você não é profissional do movimento e tem essas dores, faça, tá bom? Procure um profissional perto de você, que você vai achar com facilidade, mas que seja um bom profissional, tá bom? Não assistiu ainda, Dalan? Tem que assistir. As aulas estão muito show, os grupos estão animadíssimos, tá? Tenho tido feedbacks excelentes, o que me deixa muito feliz. E convido vocês a assistirem essas aulas gravadas e mais. A estar na segunda-feira comigo, terça e quarta, tá? Ao vivo, às 21 horas, onde a gente vai esmiuçar essa parte prática com o paciente real. Vou estar atendendo. Vocês sabem que comigo não tem lenga-lenga. Jana, como eu faço para assistir essas aulas que já estão gravadas e mais, para estar com você na segunda, na terça e na quarta? Você tem que se inscrever no link que está na minha bio. Quem não sabe o que é o bio, isso, Dalan, o link está na bio, tá? Quem não sabe o que é a bio, é a capa inicial, tá? Do meu Instagram. Vai lá, tem lá, novos conceitos de dor, clica lá, entra num dos grupos de WhatsApp, tá? Que as aulas estão lá, e inclusive o link para acesso nas aulas de segunda, terça e quarta também serão divulgados por lá. Flavinha tá aqui falando que está muito show essas aulas de dor. Gratidão, Flavinha. Então, bora lá, gente. Aonde o Pilates entra nisso? Primeiro, muita parcimônia nesse momento, né? É assim, hoje em dia a gente tem muito clara aqui no Brasil essa divisão de Pilates clássico e Pilates contemporâneo. Não tem como negar, né? O Pilates clássico diz que o contemporâneo faz tudo errado. E o contemporâneo, ele traz essa questão já de atualização frente à ciência. O clássico, ele não aceita. Gratidão, Silvana. Silvana tá falando que já se inscreveu e já está assistindo. E as aulas estão maravilhosas. Gratidão, lindona. Fala, Lívia, tudo bem? Estranho que você falou. Bom dia. O que eu falei estranho? Não deve ser repetido, Pilates clássico. Então, bora lá, voltando do começo. Existe uma divisão muito clara hoje em dia, sobretudo no nosso país, é uma divisão que me entristece muito, entre Pilates clássico e contemporâneo. Aonde o clássico critica muito o contemporâneo, né? Dizendo que não veio do Joseph, dizendo que não é de Deus, dizendo que... Brincadeira, hein, gente? Falando que o exercício correto é assim, é assado e blá, 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 blá. O contemporâneo, por sua vez, ele traz, pelo menos o que eu ensino, ele traz todos os conceitos científicos atualizados para melhorar o Pilates. Ai, Jana, quem é você para melhorar o Pilates perto do Joseph? Ninguém, eu não sou ninguém na fila do pão. Eu simplesmente trago para dentro da filosofia do Joseph, né, o que a ciência vem dizendo. E em muitas questões o Joseph acertou. Show de bola. Só que Joseph, gente, era um homem normal como todos nós. E tinha poucos recursos de pesquisa na época. Em algumas questões, talvez ele não tenha acertado tanto. Tá? E aí veio o Pilates contemporâneo, não com esse objetivo, mas eu vejo hoje o Pilates contemporâneo como essa saída, tá? Uma vez que os médicos pegaram gosto no Pilates, indicam seus pacientes para o Pilates. O médico nem sabe o que é Pilates clássico nem contemporâneo, tá? Ele quer que o seu paciente melhore da dor lombar, tá? E ele acredita muito bem que o Pilates resolve dores lombares, e resolve mesmo, ok? Mas aí eu venho sempre na minha pergunta e na minha indagação inicial, né? O paciente tem lombalgia, chega na primeira aula, seguindo a metodologia clássica, você vai colocá-lo para fazer um The 100, é o primeiro da série. Será que ele vai melhorar da dor lombar ou será que ele vai sair de lá com mais dor? É isso que a gente tem que entender. Não tô puxando sardinha para nenhum lado, tá, gente? Eu só tô dizendo o seguinte,
que o clássico, ele é muito bem orquestrado, ele tem uma diretriz muito correta de construção de movimento, né, de tudo isso. Mas o contemporâneo, tá? O clássico, ele não se importa com alterações, né? Ele não se importa com... Na verdade, o clássico, ele quer que você pratique a filosofia do Pilates. Quer praticar os 34 exercícios do MET com excelência. Se tornar um aluno avançado, ok? O nome inicial do método Pilates era contrologia, né? E hoje em dia a gente sabe, pelas novas teorias de controle motor, sim, somos profissionais do movimento e temos que aplicar aquilo que é melhor para o nosso aluno, sem dúvida, Lívia. Então, olha só, hoje pelas novas teorias de controle motor, é impossível, eu posso assegurar para vocês, é impossível a gente ter o controle voluntário, o controle de todos os músculos voluntários do nosso corpo, como o Joseph queria nos 34 exercícios. Bom dia, galera que está chegando agora, tá? As novas teorias de controle motor, os problemas dos graus de liberdade do Bernstein, que a gente achava que era um problema a variabilidade motora, hoje a gente sabe que não, que a variabilidade motora existe e é um processo de proteção natural do nosso corpo para evitar desgastes. Então, o nosso sistema de controle motor não deixa que a gente repita sempre o mesmo movimento igualzinho, com a mesma ativação muscular e com o mesmo grau de amplitude de movimento de cada articulação para preservar o nosso corpo de lesões, ok? Para não desgastar aquela articulação, para não sobrecarregar aquele músculo, tá? Ou seja, isso é inerente, isso é fisiológico. Isso faz parte do nosso sistema de controle motor. Então, aqui de novo, é impossível, ok? A gente ter a tal sonhada contrologia, tá? Nós não conseguimos, através da repetição, ok? Ter controle de todos os nossos músculos voluntários. Por quê? Porque depende do estado emocional, depende do espaço social, tá? Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Depende do ambiente, tá? Você fazer um rolling like a ball dentro do estúdio não vai preparar você, tá? Perfeito, para fazer um rolling like a ball perfeito quando você estiver na grama, por exemplo. Quando você tiver uma outra base, ok? Por quê? Porque o nosso sistema de controle motor, ele é melhorado para a prática de cada exercício físico. Então, a bailarina, ela treina muito, né? Para dançar muito. Porém, o sistema de controle motor dela é preparado para a dança. Quando a gente tira ela e coloca ela para andar de bicicleta, talvez o sistema de controle motor dela não seja bom. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? O Pilates é a mesma coisa, e assim é qualquer exercício físico. A gente prepara corpos para fazer um excelente rolling like a ball. Ô, Maruza, estarei em Portugal. Eu também estou na expectativa aqui. Aliás, galera de Portugal, estarei em Portugal em novembro. E olha só, as vagas estão voando, beleza? Então, corram lá, me chamem no direct quem tiver interesse. Tá bom? Gratidão, Maruza. Então, o que a gente faz? A gente prepara os nossos alunos para fazer excelentes rolling like a balls, para fazerem excelentes teasers e por aí vai. Só que, quando você precisar fazer um rolamento na sua casa, para salvar o seu filho, que vai estar se pulando do teto da sua casa, tá? Você mudou todo o contexto social, emocional, porque seu filho está correndo risco de vida, tá? Pelo menos de se machucar bastante, ok? Está em situação de perigo. E, inclusive, o ambiente. Tudo aquilo que você treinou dentro do estúdio do Pilates não é aplicado nesse contexto. Não sobre as novas teorias, segundo as novas pesquisas de controle motor. Claro isto? Então, por que eu comecei falando do Pilates clássico e do Pilates contemporâneo, né? Porque o clássico, gente, lembra que eu falei dos graus de liberdade? Que eles servem para não deixar com que a gente se lesione, né? Então, eu disse que é impossível a gente atingir a contrologia. Então, pensando desta forma, tá?
O clássico, e eu falei aí das variabilidades motoras, né? Que são excelentes para proteger as nossas articulações e músculos. Porém, o clássico, ele não permite essas variabilidades motoras. Ele corrige o aluno o tempo todo, ele aciona tudo o tempo todo. Poderia dar um curso de biomecânica do Pilates em Portugal, é só vocês me chamarem. Tô indo para Portugal, aproveita. Vai ficar 20 dias lá. Vou ficar 20 dias lá. Quem quiser, entre em contato com a Bruna. Te chama no direct. Me chama no direct que eu passo contato da Bruna, tá bom? Então, olha só, galera. O que acontece daí? O Pilates clássico, ele engessa demais o aluno. O Pilates clássico, ele ativa o powerhouse. Então, o Pilates clássico, se você sobe para fazer um spine stretch com a mão assim, já tá errado para eles, porque o Joseph disse que a mão tinha que estar assim. E para o paciente, para o aluno, para o sistema de controle motor do aluno, pouco importa, porque sabe o que ele precisa desse movimento assim, assim, para fazer tarefas e não para praticar Pilates. Vocês entendem isso? Eu preciso da pronação, da supinação e da pronação da minha mão para pegar uma xícara que tá aqui, ó. Para colocar meu óculos que tá aqui. Para pegar a minha água que tá aqui, ó. Abrir e beber. Ok? Então, o meu sistema de controle motor, ele é baseado em tarefas do dia. Tarefas funcionais. O que eu faço no meu dia a dia. Por isso que eu falei, uma bailarina, ela é extremamente treinada para dançar balé. Se ela for do clássico, ela vai dançar excelentemente o clássico. Ela treina para aquilo. Mas ela consegue trazer para o dia a dia dela o que ela está praticando e consegue entender? Essa bailarina, pode ser que ela não faça nada no dia a dia dela com a posição lá primeira em plié. Pode ser que ela faça muita coisa. E o controle motor, ele é baseado, ele é desenvolvido, tá? Com relação à especificidade do que a gente está fazendo, tá? Não estou acabando com o Pilates clássico. Eu só estou dizendo que quando a gente cita uma pesquisa de Pilates, a gente tem viés muito grande nas pesquisas de Pilates. O Brasil talvez seja o maior pesquisador em Pilates do mundo, como disse o Rogério. O Léo Costa é quem mais pesquisa no Brasil sobre Pilates, a gente sabe disso. Porém, né, existem algumas indagações minhas quando eu leio artigos de Pilates. Primeiro, não se é citado se o Pilates que está praticando é o clássico ou o contemporâneo. Segundo, não é citado se as molas são novas, são velhas, quais molas foram usadas no exercício, ok? Terceiro, não é citado o fabricante, né? Em qual aparelho foi feito aquilo. A gente sabe que os fabricantes das camas, todas, variam dentro das suas medidas. E isso altera biomecanicamente o movimento absurdamente. Uma aula de Pilates clássico é muito diferente de uma aula de Pilates contemporâneo. Vocês sabem disso. E as pesquisas, infelizmente, não citam isso. Certo? Então, fica muito difícil a gente interpretar um artigo científico de Pilates, tá? Porque a gente não entende de qual Pilates se está falando. E eu acho um absurdo isso de fazer essa divisão. Eu sou clássico, eu sou contemporâneo. Gente, é Pilates. E Pilates é Pilates. Vamos parar de achar que o clássico é o máximo e o contemporâneo é um lixo. Ou vice-versa. Tá? Então, assim, o clássico é excelente. Para quê? Para quem quer seguir a filosofia do Joseph. Ele quer praticar a filosofia do Joseph. Ele adora Pilates, ele faz todos os dias os 34 do match, ok? Ele faz todas as progressões, ele começa como aluno iniciante, ele vai para o intermediário, ele vai para o avançado, ele pratica 20 anos, 30 anos de Pilates todo dia, tá? Porque ele quer ser um aluno avançado, tá? Hoje, o que dizem as teorias de dores, tá? Que para a gente ter um alívio da dor, a gente se aproveita do exercício físico de duas maneiras. Uma mais importante e outra menos importante.
A mais importante, o exercício físico, ele atua. Ai, meu Deus, papai entrou na live, que emoção. Gratidão ao máximo por estar aqui com a gente. Brincadeira, o papai, todo mundo sabe disso. Monstro em conhecimento. Siga o Máximo Lombardozzi, hein? Sabe demais. Então, olha só. Até esqueci o que eu tava falando. Dois meios que o exercício físico ajuda no controle da dor. O primeiro, e o que a neurociência discute muito, tá? A melhora da produção dos neurotransmissores, tá? Então, a gente vai produzir mais. O nosso sistema endógeno vai produzir mais neurotransmissores, como morfina, encefalinas, endorfinas, dopaminas, tá? Tudo que a gente precisa, tá? Serotonina, através do nosso sistema nervoso entérico, funcionando bem. A gente sabe que o exercício físico, sobretudo o aeróbico, ele melhora, né, a circulação de uma maneira geral, né, e melhora, inclusive, o nosso processo de defecação. Então, aí, a serotonina, que 80% é produzida no nosso sistema entérico, nervoso entérico, libera mais serotonina. Serotonina, quem tem serotonina baixa, a gente tem depressão, né? Na média, né? Vocês sabem que eu não gosto de falar como uma ciência linear, né? A gente está diante de um corpo humano, mas normalmente quem tem depressão tem serotonina baixa. E normalmente quem tem dor crônica também tem serotonina baixa. Então, olha só como a gente pode usar através o Pilates pode ajudar a gente a produzir essas substâncias, esses neurotransmissores de alívio de dor, tá? Porém, muitas pesquisas dizem que o Pilates não é superior a nenhum exercício físico, tá? Para a produção desses neurotransmissores. E aí vale qualquer exercício físico. Vale a corrida, vale a luta, vale o judô, vale crossfit, vale treinamento funcional. O importante é que o paciente nosso faça um exercício físico, tenha uma rotina de se exercitar 3 ou 4 vezes por semana, certo? O segundo benefício que a gente pode ter, mas que a galera da neurociência discute, que é o menos importante, porém eu não consigo acreditar nisso de fato profundamente, talvez seja uma crença limitante minha, talvez não, é que o exercício físico melhora a gente melhora a nossa mecânica, né? Então a gente ganha mais alongamento, a gente ganha mais força, mais flexibilidade, tá? E segundo a neurociência, o que acontece? Isso não importa, tá? O que importa do exercício físico, fala ali, beijo, já tô com saudade de vocês. Então, olha só, eles dizem, a galera da neurociência, que isso não é importante, melhorar a postura não é importante, porque a dor não vem da postura. Não existe postura perfeita, postura correta, essa coisa toda. Porém, gente, presta muita atenção no que eu vou falar. No momento que a gente propõe um modelo biopsicossocial, e lembra que eu falei das esferas? Biopsicossocial, e o paciente está no meio dessas 3 esferas, a gente não pode excluir postura, biomecânica, melhora do movimento. Senão, seria modelo psicossocial e não biopsicossocial. Conseguem entender? Então, assim, para mim, o exercício físico, ele ajuda na produção dos neurotransmissores e ele também ajuda na melhoria de ganho de força, alongamento, flexibilidade e por aí vai, né? Eu, quando falo da minha aula, falo que é clínico Pilates. Tudo que eu aprendo do clássico, uso nos movimentos também, que aprendi com experiência através dos anos. Perfeito, Có. Olha aí o Máximo falando. Coluna de pressão ativada é um transtorno postural. Então, olha só. A gente estava falando do paciente que não defeca. A gente sabe que um paciente que tem o aumento da pressão intraabdominal, certo? Ele vai ter um diafragma crural hiperativado, tá?
E aí o que vai acontecer? Esse diafragma crural, ele vai relaxar a cárdia. A cárdia é o quê? É a transição entre o estômago e o esôfago, tá? E ela se fecha na hora que o alimento passa. Quando a pressão aumenta, e todo exercício físico aumenta, né, a nossa pressão intraabdominal, o que acontece? A cárdia recebe um estímulo para se fechar, para que não haja refluxo, ok? Porém, se a gente tem a pressão intraabdominal aumentada, começa a fazer um exercício físico, tá? Ah, e outra coisa que a pressão intraabdominal aumentada gera, né? Constipação. Não tem espaço lá dentro, gente, do peritônio, para o intestino ter a sua motilidade. O diafragma não trabalha em toda a sua extensão para que a gente tenha mobilidade também desse intestino. E a gente sabe que, sobretudo o cólon transverso, se aproveita demais desse exercício do diafragma torácico, ok? Então, pessoas que têm pressão intraabdominal aumentada, normalmente são pessoas que têm constipação, ok? E quem tem uma coluna de pressão ativada, que é uma ativação pressórica de um hemicorpo, por exemplo, que são aqueles nossos pacientes que têm dor no joelho direito, no quadril direito, no ombro direito, no cotovelo direito, e inclusive os acidentes deles são todos ao lado direito, porque ele tem uma tendência a ter um controle alternativo de postura do lado direito, porque a pressão dele está diferente do lado direito para o esquerdo. Me corrija aí, professor, se eu estiver errado. Certo? Então, gente, como que a gente pode falar que a gente não precisa normalizar essas pressões? Ok? E no Pilates, né? Me diz uma coisa, como fica o RPG nessa situação, já que não existe postura perfeita? Então, Rosane, segundo a neurociência, não existe postura perfeita, não existe postura ideal. Eu concordo em partes com isso, tá? Porém, quando a gente trabalha com RPG, e muito tempo eu trabalhei com RPG, a gente trabalha em posturas estáticas, tá? Que vão melhorar os tecidos musculares, os tecidos de tecido conjuntivo que a gente tem dentro do nosso sistema de controle motor. Então, vai gerar um melhor alongamento. A gente cai na mesma questão do Pilates. Minha única crítica ao RPG, mas eu sei que eles já mexeram nisso, é que hoje já existem posturas dinâmicas no RPG. Por quê? Para trazer para a funcionalidade. Tá? É muito difícil para mim, e eu acho que é muito perigoso para a ciência caminhar por um caminho, e não é isso que a ciência tem dito. Tá? A ciência em nenhum momento descartou o bio da coisa. É bio, o psico e o social. E o nosso paciente está no meio dessa argolinha aqui. E por isso o modelo chama biopsicossocial, tá? Senão chamaria só psicossocial, como eu falei para vocês, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando as coisas mudam, né? Cientificamente, com várias informações que a gente acaba recebendo, tá? Porque cada um tem o seu entendimento. Tá aí o Máximo falando, quando as oscilações ficam demasiado assimétricas. Sim, quando tem alterações nas pressões, né? A gente fica completamente assimétrico, tá? E dizer que a gente não pode gerar uma hérnia a partir de ter uma assimetria absurda na coluna, cara, e a gente sabe que a hérnia pode ou não gerar dor, a gente tem que corrigir essa pressão, a gente tem que corrigir essa assimetria. Desculpa. Né? De novo, eu repito, não foi excluído o fator biológico, nem o fator bioquímico, nem o biofísico, nem o biomecânico. Eu até brinquei num conteúdo, ou numa live, ou numa mini aula lá do curso. A célula existe, gente. O músculo existe, né? Tudo que a gente aprendeu não é para ser jogado fora, é para ser reaproveitado e incluir novos conceitos, como o psicossocial. Tá? Então, Nia, eu tô em dívida com você, mas eu não esqueci, tá? É correria mesmo. Então, gente, vamos voltar aqui a pensar no nosso Pilates, certo? O que o Pilates clássico faz? Ele engessa o movimento. Ele ativa o powerhouse. Ele manda colar o umbigo nas costas.
Ele aumenta a pressão intraabdominal, o clássico. Tá? Todo exercício físico já aumenta a pressão intraabdominal. O Pilates aumenta mais, o clássico, porque ele leva o umbigo para as costas. Show? Depois, ele engessa o aluno. Como eu disse, você tem que subir com o braço assim, ok? Você tem que, na medida que a sua mão passa, né, pelas suas orelhas, a cabeça vem junto, ok? É um movimento muito engessado. E quando ele é feito explorando a variabilidade motora, segundo Mark Latache, que é um dos contemporâneos de estudo de controle motor, né? As variabilidades motoras são excelentes, tá? E aí o que acontece? Acontece, gente, que a gente limita essas variabilidades motoras. Vamos pensar, por exemplo, num jogador de futebol. E aí, o que acontece? Eu quero o máximo? Eu quero sim. Então, olha aí, o Márcio tá falando que a gente já tem ciência, que a assimetria da coluna gera tensões assimétricas nos músculos paravertebrais e longuíssimos, e vice-versa. Tensões assimétricas geram rotações assimétricas na coluna. Eu quero sim, tá? A Fê tá aqui perguntando, hipopressivo é uma boa alternativa para regular a pressão alterada? Sim, hipopressivo, bem feito, seguindo uma meta-análise com mais de 900 artigos científicos publicados por Finney e Williams, porque senão a gente está enxugando o gelo. E o Máximo tá aqui, que é meu papai, é filhinho de Finney e Williams, ok? Então, assim, a gente sabe que tem uma série que se ativa toda vez que a pressão aumenta. E se a gente não fizer a desativação dessa série muscular, a gente vai estar enxugando gelo. Só ficar fazendo hipopressivo e enxugar gelo, tá? A não ser quem fez a formação da minha metodologia hipopressiva, modéstia à parte. Eu acho boa. Brincadeiras à parte. Bom, voltando lá pro nosso Pilates. Olha só, gente. O Pilates clássico, tá? É Mark Latache. M-A-R-K, aí separado. L-A-T-A-S-H. Tá ali. Então, segundo o Mark Latache, gente, a gente tem que... Boa, Fê. A gente tem que ter variabilidade motora. Eu comecei essa live falando isso. Por quê? É o sistema de proteção do nosso corpo. Os graus de liberdade de Burney. Olha só, gente. Vamos falar um pouquinho de controle motor. Eu tô aqui. Cuidado, Léo. Cuidado, minha fadinha. Olha, eu tô aqui. Eu quero ativar o psoas. Ou psoas não. Eu quero ativar o meu peitoral. Eu nunca vou pensar o seguinte. Eu quero pegar minha xícara que tá aqui à frente, ó. Eu nunca vou pensar, gratidão, cá. Eu nunca vou pensar no seguinte. Eu tenho que ativar o bíceps, tô com pessoas na cabeça. O peitoral, eu tenho que ativar o tríceps para estender, né? Eu tenho que fazer um movimento de pinça, aí em seguida eu tenho que fazer uma flexão de cotovelo e depois trazer a xícara à minha boca com movimentos de punho e aproveitando o movimento articular do antebraço. Bom dia, galera! E aí, como meu sistema de controle motor pensa? Na tarefa. Eu preciso pegar a xícara ali. Peguei. Essa é a tarefa. Essa é a minha recompensa. A gente trabalha muito em cima de sistemas de recompensa, né? Tá? O nosso emocional. Então, olha só. Eu preciso pegar o meu óculos, que tá um pouco mais pra cá, que eu coloquei agora. Então, olha só. É o mesmo movimento praticamente, gente, ó. De pegar a xícara. Só que a xícara, percebam, tá um pouco mais pra cá, ó. Vocês acham, tá, que o meu córtex tem a capacidade de entender quantos graus de movimento eu vou fazer nessa adução através do meu peitoral, quanto de extensão eu vou fazer
com o meu tríceps, que tudo isso é consciente. Quantos sarcômeros eu tenho que ativar? Como que a gente consegue controlar o peso da xícara e pegar o óculos com um peso que é menor da mesma forma? Através da variação dos graus de liberdade das ativações musculares. Isso serve para quê? Para não robotizar o nosso movimento. Isso serve para quê? Para proteger as articulações. E vou dizer mais, cada vez que eu pegar a xícara, eu vou estar ativando de uma maneira diferente os mesmos músculos com graus de liberdade alteradas e ativações musculares maiores ou menores. E isso é para proteger as articulações de desgaste. Isso é para proteger os músculos de espasmos ou hiperativações ou qualquer disfunção muscular. Vocês conseguem entender isso? E o que o Pilates clássico faz? Ele engessa. Você só pode se mexer assim. Tá? De novo, para quem quer ser um filósofo de Pilates e um praticante, ama o Pilates, tá tudo bem. Agora, o que o contemporâneo faz? Ele faz uma avaliação antes. Ele procura, né, entender se aquela hérnia é póstero-lateral, se é póstero-mediana, né? Ele procura entender músculos que podem estar envolvidos dentro daquela herniação, quadrado lombar, psoas, ele vai avaliar os paravertebrais, ok? Ele vai avaliar a faixa abdominal, como está, ok? E aí ele vai entender, a gente vai entender, né, como a gente pode melhorar mecanicamente essas disfunções que foram geradas pela hérnia, ou por uma coluna de pressão ativada, ou por excesso de pressão intraabdominal. Por quê? Porque o contemporâneo, gente, ele explora melhor as variabilidades motoras, ele não engessa tanto o paciente. Não estou dizendo, de novo, que o contemporâneo é melhor que o clássico. Estou dizendo que, quando a gente lê uma pesquisa e fala, o Pilates foi citado como um exercício excelente para a melhora disso. Primeiro, a gente tem que entender, de novo, se é o clássico ou contemporâneo, que não é citado no artigo. Se as molas são novas ou velhas, qual a quantidade de molas? Principalmente, qual movimento foi feito? Nem isso os artigos... eles falam assim, o paciente foi submetido a 13 aulas sei lá, 6 aulas de Pilates. A gente fica muito no escuro com os artigos científicos feitos em cima do Pilates, entenderam? Segundo a galera da neurociência, o Pilates não tem nenhum ganho com relação a outros exercícios físicos, porque o único ganho do exercício físico é a produção dos neurotransmissores, conforme eu falei anteriormente. A melhora na relação de geração dos endógenos, tá? Dos neurotransmissores endógenos bons, tá? Aí a galera que vem do controle motor, né? Que vem da biomecânica, acha o seguinte, que a melhora vem sim pela produção dos neurotransmissores, mas vem também pela melhora da relação mecânica que existe ali. Ok? Então, a gente pode atuar em 2 sistemas. A gente pode tirar, primeiro, a despolarização periférica da membrana, para que o estímulo de dor comece a subir, tá? Porque existem processos mal adaptados, e esses vai subir, vai deflagrar, vai entrar no processo de transdução e transmissão da dor, ok? E existem processos, assimetrias corporais bem adaptadas. Eu tenho uma hiperextensão de joelho, eu fui atleta de alta performance, eu fui do ciclismo, meu posterior de coxa é gigante, até hoje, gigante assim, né, gente? Vocês sabem que eu tô janainando. E eu tenho músculos fortes nos membros inferiores, eu tenho hiperextensão de joelho, que é o famoso falso varo do esportista. Eu tenho, que é as perninhas do Neymar, as perninhas do Garrincha, não quero uma exceção, do Rivaldo, enfim, dessa galera. O falso varo do esportista. Eu tenho. E tá bem adaptado. Nunca tive dor no joelho. Beleza. Mas tem pacientes que têm
hiperextensão do joelho ou que tem uma síndrome de Ehlers-Danlos, qualquer síndrome de hipermobilidade, e aí a gente vai fazer o quê? E aí o sistema dele pode estar mal adaptado e ele pode ter muita dor. E aí, gente? Você vai falar que o exercício só melhora a produção dos neurotransmissores? Será que mexer no modelo biomecânico mal adaptado também não faz parte? Quer um outro exemplo clássico? O paciente chega com uma dor lombar travado no seu consultório. Ele chega com o pescoço translado para a direita, ele chega com rotação do tronco à esquerda e com padrão flexor, e ele chega com o umbigo nas costas, tá ligado? É assim que eles chegam travados, né? Põe ele para fazer exercício, vamos melhorar os neurotransmissores dele. A gente vai conseguir? Põe ele numa aula de pilates clássico. Bora lá. The 100. 100 vezes, vai. E o cara com o umbigo nas costas. E você lá. E será que ele vai melhorar? Então, por isso que eu peço muita parcimônia para vocês. No momento em que nesses momentos de virada da ciência. Como existe na nutrição, por exemplo, com o ovo. Uma hora é horrível comer ovo, outra hora é excelente comer ovo, outra hora só come ovo, que você vai ser o cara mais top do mundo. Daqui a pouco ele vira vilão de novo. Então, muito cuidado nessas viradas de chave da ciência. Não estou dizendo para não acompanhar a ciência, mas tem que se olhar com parcimônia. A gente tem que acreditar, mas tem que esperar os resultados longitudinais das pesquisas. Não vi nenhum modelo ainda de pesquisa longitudinal que me justifique não mexer numa assimetria de coluna. O que isso significa, para quem não entende de pesquisa? Um estudo transversal é aquele que vai lá e fala, olha, ele tem uma alteração de coluna, mas não mexa, porque está bem adaptado, ele não tem dor. Ok? Agora, eu não vi nenhum artigo longitudinal de aproximadamente 10 anos que fique acompanhando esses pacientes que não foram corrigidos mecanicamente em suas assimetrias, tá? Porque criança não tem dor, gente. Adolescente não tem dor. Aí o Máximo passando um artigo pra gente. Adolescente não tem dor, tá? Até os 20 anos tá tudo lindo, né? E aí, o que acontece, gente? Daqui 10 anos, com 30 anos, não tem nenhum artigo científico que acompanhou esses pacientes ao longo de 10 anos, dos 20 aos 30, dizendo que esse paciente não começou a ter dor por conta da assimetria não corrigida 10 anos atrás. Vocês conseguem entender essa diferença? É fundamental. Eu não sei o que o Máximo acha disso. Se o Máximo quiser entrar comigo na live, eu chamo você, Máximo. Dependendo de como você tiver. Porque eu odeio quando eu tô assistindo live e eu tô de pijama ou de toalha saindo no banheiro e a pessoa vai chamar a Jana pra live. Aí fala, não chama não. Aí fica parecendo que a gente é antipático. Eu não sei o que o Máximo acha sobre isso, né? Que tá na live. Mas eu acho que a gente tem que ter parcimônia, tem que esperar sair os resultados longitudinais. A galera te chamando, Márcio. A galera te ama. A galera ama papai, né? É meu papai, me ensina tudo. Desde que eu conheci o Máximo, gente, eu nunca mais tive dúvida. Não é dúvida. Dúvida eu tenho sempre milhões. Mas ele nunca mais me deixou ficar em dúvida. Eu ligo pra ele, eu converso com ele. Ele é de uma humildade, de uma responsabilidade nas suas respostas. E assim, ele é o Máximo com o X aqui do nosso Brasil. Beleza? Então, olha só. Se o Máximo quiser entrar, é só dar o ok que eu chamo. Se não, deixa ele quietinho lá, porque ele tá de pijama. Imagino eu. Desculpa as piadas, Máximo. Eu sei que você é europeu. Você não entende muito esse nosso jeito brasileiro de fazer piada. Desculpa pelas piadas. Então, gente, eu não sei o que os outros grandes profissionais pensam a respeito disso. Mas a gente colocar o Pilates como nível de evidência científica para tratamento de dor crônica é muito perigoso, uma vez que a gente não sabe de qual Pilates que se está falando. O clássico, conforme eu falei, ele vai totalmente contra aos princípios reais e atuais, inclusive dos conceitos de dor. Vocês querem um exemplo? O novo conceito de dor, tá?
o paciente hipervigilante, vocês já devem ter ouvido falar. Aquele paciente que vigia demais o movimento dele, tá? E a hipervigilância gera restrição de movimento. O paciente tá trocando de roupa, correndo, não brinca que o máximo é europeu. Você tá na Holanda, mas você é brasileira. Então, olha só. O paciente que tem hipervigilância é aquele paciente que machucou a lombar algum dia e enfiaram na cabeça dele durante um bom tempo. Quem enfiou? O Google, a vizinha, a prima, nós profissionais do movimento, o médico, nós profissionais da saúde, que se ele abaixasse sem contrair o abdômen, se ele escovasse o dente sem contrair o abdômen, se ele fosse olhar para o lado sem contrair o abdômen, ele ia travar. Não é isso que a gente disse durante muito tempo aos nossos alunos, com a teoria da estabilização segmentar, que nada mais é do que a ativação eterna do abdômen para fazer qualquer exercício ou qualquer função do dia a dia? Isso gerou o que nos nossos pacientes? Hipervigilância. O que é a hipervigilância? É o fato do paciente trazer para a razão antes de mexer. Opa, eu tenho que mexer, então eu tenho que contrair o abdômen antes. Só um minutinho. Contrair o abdômen, agora eu posso fazer qualquer movimento. Tá? E a hipervigilância faz a gente parar para pensar no movimento. Contrai o abdômen e faço. Isso gera limitação de movimento. Todo mundo concorda que a gente pode fazer um movimento de levar as mãos até o chão sem contrair o abdômen? Ele vai se contrair, gente. A gente tem um reflexo antecipatório postural que vai proteger a nossa coluna para isso. Não precisa a gente ativar nada. Nosso corpo é cheio de proteções. Nosso corpo não é tão frágil como vocês imaginam, como foi vendido pra gente durante muito tempo. O controle motor é uma proteção. O reflexo antecipatório postural descoberto por Paul Rhodes é mais uma proteção. Ok? Sim, a hipervigilância e a manutenção do abdômen contraído aumenta absurdamente a pressão intraabdominal. Tá? Esse é o grande problema e por isso os hipopressivos explodiram tanto, porque o Pilates, durante um tempo no Brasil, explodiu e gerou hipervigilância nesses pacientes. Então, esses pacientes, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Paul Rhodes. Quem quiser, vai lá no meu YouTube e vê. Quem desenvolveu o conceito da estabilização segmentar. Ele acabou dizendo que o conceito da estabilização segmentar, que tem mais de 20 anos de desenvolvimento, trouxe o quê? Aumentos perigosos da pressão intraabdominal e corpos menos móveis, troncos rígidos. Isso é palavra de Paul Rhodes, tá lá no meu YouTube, Janaína Sintas. Quem tá duvidando de mim vai ouvir da própria boca do Paul Rhodes. Então, a hipervigilância tirou, tá, o movimento do paciente. Por quê? Porque ele fica o tempo todo vigiando se ele tá com o abdômen contraído. Exatamente, para correr, para ele esquiar, para ele nadar, ele tá o tempo todo com o abdômen contraído. E se ele não tiver, ele não vai fazer o movimento. Ele vai esperar contrair o abdômen. Isso gerou troncos rígidos. Se a gente está falando que é um movimento que cura, vocês concordam que a hipervigilância trazida por colocar o umbigo nas costas, seja por Paul Rhodes, seja pelo Joseph, fez mal? Que é essa geração que a gente está atendendo agora. Pacientes com medo de se mover, tá? Pacientes que acreditam que contrair o abdômen vai salvar a vida deles. Pacientes que se movem menos porque foi incitado, foi colocado na cabeça deles essas crenças de que se ele abaixar, ele vai travar de novo. E principalmente se o abdômen não estiver contraído. Vocês conseguem entender? O modelo biopsicossocial está clareando a mente de vocês. Então, quando a gente fala o Pilates é superior a outro exercício físico, se a gente parar para analisar na parte biomecânica, tá? Ele é um excelente exercício, tá? Porém, se a gente está falando de Pilates clássico, ele está gerando mais hipervigilância no nosso paciente, tá? Porque olha só, ele vem aqui. Toda vez que ele for levantar ou que ele for fazer qualquer movimento com
E ele vai, já tá lá na cabeça que toda vez que os braços atingirem a altura da orelha, ele tem que colocar a cabeça na janela ou colocar a cabeça dentro de um quadro, como se fosse a moldura de um quadro. Isso gera hipervigilância, gente. Isso não deixa a gente explorar os graus de liberdade. Engessa o paciente. Vocês conseguem entender isso? E se tiver alguém aqui do clássico, levanta a mão, a gente vem conversar na live. Se alguém quiser entrar, tiver alguma dúvida, manda aí pra mim. E a gente vai responder. Eu tenho uma questão que eu sou a seguinte. Eu amo o Pilates. Eu estudo Pilates há 20 anos. Tá? Eu abri essa live falando isso. Joseph acertou muito. Muitas coisas. Mas ele era um homem normal, diferente do que muita gente tenta dizer que ele era Deus. E que ele acertou tudo. Ele acertou muito dentro do clássico. Mas algumas coisas precisam ser ajustadas. E por que não pode se ajustar com a ciência? Essa é a minha grande pergunta com relação ao clássico. Não estou falando de colocar o paciente de ponta cabeça, não estou falando de nada disso. Apesar de que eu acho interessante também, em alguns casos, quando o paciente já está apto a isso, né? Para que ele experimente posições sinestésicas diferentes, né? Para que ele faça um movimento de maneiras diferentes, eu acho perfeito, tá? O Pilates todos podem fazer, mas não significa que será efetivo. Não entendi. Sim, gente, o Pilates, seja o clássico contemporâneo, vai produzir hormônios. A questão é neurotransmissores bons. A questão é, o clássico vai engessar, tá? E vai gerar hipervigilância e redução de movimento. Porque o aluno vai estar procurando fazer sempre o perfeito. E as teorias de controle motor dizem que isso não é possível. Ok? Então, a gente, exatamente, tempo, lugar e pessoas. Além disso, no modelo biopsicossocial, a gente tem que avaliar o social, tá? Nem todo mundo vai precisar. Imagina um paciente que já tá atolado de problema, tá? Que tá com o seu emocional destruído, tá? Que tá com a sua vida emocional não legal, com a sua vida social ruim, acabou de perder um emprego. E aí ele entra para fazer Pilates, porque ele tá com dor, né? Porque a dor, vocês já perceberam que a maior prova do contexto do modelo, que o modelo biopsicossocial existe, é de que toda vez que a gente está lascado, sempre lasca tudo de vez, vocês já perceberam? É um emprego, perde um emprego, morre alguém na família, blá, 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 etc. Aí ainda por cima você fala assim, nossa, ainda nessa fase da minha vida, ainda por cima eu fiquei doente, né? Porque o balde esvaziou, a gente já discutiu isso também. Sim, Rosane, não só o Pilates, a gente falou muito de fisioterapia nessas lives, né? Mas hoje eu tô falando especificamente do Pilates, porque eu vejo um perigo iminente aí no Pilates, né? E aí o cara resolve todo travado, tá? Olha, a Noa tá falando, minha formação foi em Pilates original, acredito que deva ser o clássico. Concordo que há hipervigilância. Tá aí. E a hipervigilância é ruim para que a gente se mova. Porque você vai estar tão atento procurando fazer o movimento correto, que no momento que você achar que fez o movimento errado, você vai achar que se machucou. Tá? Aí você pega esse cara que tá lanhado, tá lascado na vida, tá? Perdeu o emprego, perdeu alguém na família, não sei o quê, e ainda por cima travou a lombar. E coloca ele para fazer uma aula de Pilates clássico. Engessado. Você acha que esse cara vai esvaziar alguma questão desse balde que tá transbordando? Ou você acha que um exercício com menos cobrança, com mais exploração dos graus de liberdade, tá? Não vai ser mais efetivo para ele? E outra questão, gente. O Pilates clássico, ele é excelente. Ó, o Máximo só mandando aí os artigos, só procurando lá na biblioteca dele.
Máximo, eu vou pedir pra você mandar no meu direct também, porque depois, quando eu encerrar a live, isso aqui vai sumir, tá? O que a gente pode aproveitar do Pilates clássico que é excelente? A construção dos movimentos. A sequência de exercícios para construir o movimento. Isso é bacana. Uma exposição gradual ao movimento. Nisso o Pilates é superior. Beleza? A maioria não tem controle motor, não consegue associar a respiração ao movimento. Pois é, gente. Essa é mais uma questão que eu bato sempre nessa questão. Tá? Olha só. Uma coisa é a gente colocar bailarinos, é a gente pegar atletas e colocar para fazer o Pilates clássico. Tem que pôr para fazer o Pilates clássico. Outra coisa é a gente pegar o paciente que eu pego, os pacientes que eu pego sempre para fazer os meus webinários. Vocês viram num dos últimos webinários, aí eu tava com o Joel, tá? Que teve uma cãibra. Eu pedi para ele fazer uma ponte, ele teve uma cãibra. É paciente real. Coloca o Joel para fazer Pilates clássico. Você não conseguiu fazer uma ponte, gente, você ter cãibra. Então, assim, uma coisa é o Pilates para nossa realidade, no nosso espaço de trabalho. Que o clássico, desculpa, gente, não se encaixa. Não se encaixa. Agora, se é para atletas, se é para bailarinos, tem que ser o clássico. E outra coisa, a escolha da preferência do exercício físico deve estar de acordo com o gosto e preferência do paciente ou aluno. Não adianta nada ele ir para a aula de Pilates dele se ele ama a musculação. Não adianta nada ele ir para a musculação se ele gosta de jogar beach tênis. Entendem isso? A adesão do paciente, a emoção que ele recebe, a recompensa que ele recebe depois de realizar o exercício, está diretamente ligada à melhora da dor. Claro que a gente tenta puxar a sardinha para o nosso lado. A gente pede para o aluno fazer Pilates. Mas se ele odeia, sabe aquele paciente que marca o Pilates 3 vezes por semana e vai a cada 15 dias? Esse paciente não gosta de Pilates. Tem uma conversa séria com o seu paciente e fala, qual exercício físico você gosta de fazer? Tá? Sejamos mais honestos com os nossos alunos. Vamos ver o que a Noa tem para dizer. Que a idade é um problema. Que a hipervigilância, seguido pelo seu raciocínio, não será bom. Mas quando o aluno tem hérnia lombar e hipermobilidade por fraqueza muscular, acredito que a contração dos músculos abdominais é importante. Noa, eu não disse pra gente nunca fazer um trabalho de estabilização. Se a gente tem uma instabilidade lombopélvica, a gente vai ter, lombosacra, a gente vai ter que trabalhar a estabilidade daquela articulação, com ganho de força. Mas não é geral. Quando você entra no clássico, né? O que acontece? Primeira coisa que você aprende é ativar a linha de força profunda. E isso gera hipervigilância. E outra coisa, falar para o paciente, você tem hipermobilidade e toda vez que você mexer muito, você vai ter dor, também vai gerar hipervigilância. A gente não pode parar de pensar que uma hérnia lombar, tá? Na lombar a gente tem uma lordose e as lordoses são feitas para se mexer, tá? Então, assim, quanto menos a gente der conceitos para o nosso aluno de tratamento de dor crônica, menos nocebo ele vai ter. E melhor o prognóstico dele, entende? Eu concordo com você, às vezes é necessário gerar estabilidade, tá? Exercícios de controle motor, enfim. Muitas vezes não, tá? Anitta aqui falando. Oi, Jana, sei que não é o tema da live, mas o que você fala em relação aos equipamentos do método em relação à biomecânica, você concorda que cada equipamento tem o seu objetivo? Sem dúvida, Anitta. Inclusive, as medidas de acordo com cada fabricante, né? São diferentes. E mudam toda a biomecânica que é realizada dentro do que é proposto, tá? Passa pra gente as informações do Máximo. Passo. Máximo, manda tudo pra mim no direct que eu passo pro povo. Falar para não respirar livremente é mais eficiente que conduzir o movimento de inspirar, o modelo de expirar, que às vezes é pedido no clássico. Mas, gente, pelo amor de Deus, má fé. Quando a gente vai começar a correr? Com o nosso profissional, nosso professor de educação física, nosso personal, né? Então, olha só.
Ele vai falar pra gente, a primeira coisa que você tem que aprender é respirar? Não. É inerente, gente, é fisiológico. Cada vez que a demanda de exercício aumenta, a frequência cardíaca e, por consequência, respiratória aumenta também. Então, essa coisa de inspira, expira, gera um estado super perigoso no Pilates, que é a hiperventilação. Principalmente nos nossos pacientes mais idosos. Que tem de velhinho que sai tonto do Pilates e não volta nunca mais. Por quê? Porque fica com medo, porque hiperventilou. Um tal de inspira, expira, inala, exala, sabe? O cara fica louco. Isso não precisa, gente. É controle basal do nosso corpo. Isso é feito pelo pH, a gente nem pensa nisso. Ok? Deixa o paciente livre para respirar. É importante que ele não pare de respirar. Inclusive fora do exercício, senão a gente morre. Pense que o Pilates para iniciante deve ser progressivo. Sim, não é isso que a gente está discutindo aqui. E focado naquilo que... Olha, temos Inélia Garcia na live. Gratidão, Inélia. Dá para relacionar tudo isso com as aulas de Hatha Yoga para iniciantes? É a mesma lógica de raciocínio do Pilates, Lu. É a mesma lógica de raciocínio. Certo? Sempre deixando o paciente livre para explorar as teorias de controle motor recentes. Inélia, se quiser conversar comigo, é só avisar que eu te chamo aqui agora, a gente bate um bate-papo bem bacana. E com relação às repetições, recebo pacientes que fazem mais de 10 repetições. Isso diferencia o Pilates clássico do moderno? Sim, Rosane. Mas a gente está aqui com a nossa maior representante de Pilates clássico e original, que é a Inélia. Se a Inélia puder entrar, seria fantástico. Eu acredito que enquanto a gente mantiver, ok? Enquanto o nosso aluno for capaz de manter, tá? Os vetores e as linhas de força, as ativações do Pilates, faz sentido ele fazer o movimento, tá? No momento que ele está fazendo um movimento puramente de alavanca, um movimento puramente articular, não faz mais sentido a gente realizar aquele exercício, a gente parte para outro, tá bom, Rô? É a minha opinião. Excelente, a respiração vai acontecer naturalmente. Sim, Modir. Mas quando o paciente faz apneia para os exercícios de força, pode ter uma orientação? Sim, eu sempre brinco. Se você parar de respirar, você vai morrer. Respiração, você morre. E a culpa não vai ser minha, vai ser sua. Tá, Tassília? Eu sempre brinco com os meus alunos. Certo? Bom, mais dúvida, gente? Eu gosto muito de pedir para os meus alunos realizarem os movimentos e se perceberem no movimento. Se sente bem ou não. Perfeito, Eli. A gente está passando, você está trabalhando com seus pacientes mais um dos conceitos da neurociência, que é a imagética corporal, tá? Como o paciente se vê, que é o que a gente chamava antigamente de percepção corporal, de educação somática, tá? Hoje em dia recebe o nome de imagética, tá? Isso é muito importante a gente trabalhar com os pacientes nociplásticos, que normalmente têm uma imagética totalmente distorcida. Eles se imaginam completamente diferentes do que são, tá? É aplicar de acordo com o corpo, exatamente. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Vai ficar gravada a live, eu sempre deixo minhas lives gravadas, tá bom? Vai ficar assim. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Não. Ninguém quis falar comigo. Então, acho que a gente pode encerrar. Não tem mais dúvidas, né? Acho que não. Não. Então é isso, pessoal. Ninguém quis conversar comigo. Papai não quis falar comigo. Você sempre surpreendendo. Rosane, eu tento trazer a ciência sem descaracterizar o Pilates, né? Eu acho que os dois podem caminhar de braços dados, sim,
tá? A gente pode aproveitar muito do clássico, a gente pode aproveitar muito do contemporâneo, mas a gente tem que sempre colocar o bom senso e a ciência à frente, tá? Porque senão a gente fica eternamente na questão do eu acho isso, eu acho aquilo, né? É isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Gratidão a todos os grandes nomes que entraram aqui nessa live. Um beijo no coração e nos vemos segunda-feira no nosso mini curso de dor gratuito online às 21 horas. Como eu faço para participar desse mini curso? Já tem 3 aulas gravadas desse mini curso, hein, galera? Vocês vão no link da bio ou no meu stories, lá tem o link para vocês se inscreverem e entrar nos grupos de WhatsApp onde estão rolando as 3 aulas gravadas. E segunda-feira, terça e quarta, às 21 horas, nos próprios grupos serão disparados os links, né, das aulas ao vivo com pacientes reais, não bailarinos, pessoas que têm dor, que são nossa realidade do dia a dia dentro do espaço de trabalho, ok? Pacientes com dor, pacientes que têm cãibra quando faz uma ponte e por aí vai, conforme eu já falei nessa live. Gente, eu não surpreendo vocês, assim, eu acho até que eu surpreendo vocês, sim, tá? Por quê? Porque eu tento ser o mais honesta possível com vocês, tá? E eu tento sempre trazer para vocês, né, o que deu certo na ciência, que a gente já fazia, sem esquecer e sem deixar de reverenciar os nossos mestres, como Madame Mézières, né? Dá para aproveitar um pouco de cada método, o Joseph, enfim, dá para aproveitar um pouco de tudo. Porém, não dá para dizer que eles acertaram em tudo, né? E aí vem a ciência, hoje em dia, com o advento de novos exames, e traduz isso pra gente, certo? Então, acho que esse é meu papel, tá bom? E talvez por isso eu incomode tanta gente não gosta de mim, eu tomo tanta pedrada na vida. Mas eu acho que é isso, tá bom? Se nem Jesus agradou, imagina Janaína Sintas, que aliás também começa com JC, Jesus Cristo, Janaína Sintas. Gente... Beijo no coração de vocês e a gente se vê segunda-feira às 21 horas, hein? Beijo no coração de todo mundo. Maravilhosos são vocês, tá? Tchau, tchau.